Bom dia, bom dia, bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Bom dia, estamos mais um dia na nossa manhã com Deus. E hoje, terça-feira, nós estaremos lendo sobre Lucas capítulo 3 e também falando com mais um tipo de oração, a oração do coração. Bom dia, Lena. Lena, como é que está meu amigo Severino? Como é que está a saúde dele? Como é que está sendo a recuperação dele? Tá? Bom dia, Edson. Bom dia, meu amigo. Meu amigo Severino já entrou. Como é que você está, meu querido? Fala aí para nós. Nós estamos orando aqui, vamos orar por você ainda hoje, pela sua plena recuperação. Bom dia aí, a Nina também. Deus te abençoe, Nina. Bom dia, Hanna. Bom vê-la, dona Hanna. Bom dia para Hanna. Não é? Deus abençoe você. Chama sua mãe, a sua irmã. A Helena está falando que está bem, graças a Deus. Graças a Deus que o meu xará aí está bem. Então, sem febre, glória a Deus, sem febre, bem, vai ficar cada dia melhor. Meu querido Davidson, bom dia, Deus te abençoe de uma forma especial também, David. Deus abençoe você de uma forma tremenda, né? E de forma sobrenatural. Bom dia, cada um, meu querido Nenel também, Nenel da Márcia, não é? Bom dia, Nenel, bom dia, Márcia também, meu bom dia para vocês aqui, o meu amigo também Rogério, a Marluce, o Pablo, Deus abençoe, bom dia também para vocês, em nome de Jesus. Nós hoje também, a partir de hoje, nós estamos fazendo sempre isso, mas vamos levantar um clamor pelo nosso estado. O nosso estado chegou ontem a 90% das UTIs lotadas, as UTIs pelo SUS, né? E estamos à beira de um lockdown. Então nós vamos orar por isso. Bom dia, aqui é a Andressa, pastor Eva, beijão Eva, bom dia. Deus te abençoe de uma forma especial. Vamos lá? Vamos para o capítulo 3 de Lucas. Clara, bom dia, Clara. Beijo, Clara. Estou te devendo a visita, né, Clara? Brincadeira. Estou te devendo a visita por muito tempo, mas a gente vai chegar lá. Capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3 de Lucas. Vamos lá, acompanhe junto comigo essa leitura que diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Tracomites, e Lisanias tetrarcas de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João. Deixa eu só parar nessa parte aqui, para. Normalmente eu vou direto, eu quero para. O que Lucas está falando quando fala esse monte de coisa que às vezes a gente não entende? Ele está nos posicionando na história. Diferente de Mateus, diferente de Marcos, diferente de João, os outros evangelistas, Lucas era um grego. Ele, não esqueça que nós falamos que ele escreveu esse livro através de pesquisa. Ele não andou com Jesus, né, mas andou com discípulos de Jesus, andou com Pedro, andou com Paulo, tantos outros, principalmente Paulo, que era o discipulador dele. Mas como Lucas era médico, ele gostava das coisas de forma também científicas. Ele acreditava na fé, acreditava no sobrenatural, mas ele fazia tudo também de forma científica. Ele queria mostrar os dados históricos, ele queria mostrar a veracidade daquilo que ele estava escrevendo. Então ele estava situando na história. Então nós sabemos exatamente mais ou menos anos que Jesus andou através de Lucas, porque ele situou na história. E você vai ver que nessa história é uma história peculiar na época de Jesus. Primeiro, que tinha um tetrarca. Tetrarca.
Quer dizer o quê? Quer dizer que o reino de Israel foi dividido em 4 líderes, ou 4 reis, tá? Por isso que é tetra, de 4. Tinham 4 reis, tinham 4 líderes políticos. O povo de Israel foi dividido em 4 partes. O Império Romano dividiu em 4 partes e deu uma parte para cada pessoa. Então essa pessoa, como não era o rei de todo Israel, não era o líder político, melhor dizendo, de todo Israel, se chamava tetrarca, só liderava 1/4. Por isso, ele fala o nome de cada tetrarca e de cada região. E tinha uma outra coisa que era muito peculiar: sempre existiu um só sumo sacerdote. Porque só podia ter um sumo sacerdote desde a época de Arão. Arão era o sumo sacerdote, depois o filho dele, Eliezer, se tornou o sumo sacerdote. Mas aí ele fala que nessa época tinha 2 sumos sacerdotes, uma coisa que não tinha como acontecer. É comum se tivesse 2 presidentes ou 2 papas, apesar que hoje nós temos 2 papas, né? Um ativo e outro inativo. Aqui ele fala 2, que era Anás e Caifás, mostrando que ele estava num momento singular. É como se eu escrevesse para o futuro sobre que período do tempo eu estava. Eu falava, no tempo da pandemia que assolou o mundo. Ao falar isso, as pessoas iriam pesquisar e saberia que eu estava falando entre o ano de 2020 a 2021. É mais ou menos isso, é só para você ficar atento a esses detalhes, para você não passar assim achando que não dá para entender. Tá? Então volto aqui para o texto, que diz o seguinte: ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saiam para ser batizadas. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comece a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que essas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegarão para serem batizados e perguntarão a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Então também os soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, contente-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E assim como muitos outros exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras, ainda esta, mandou prender a João. Ao ser
todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que, quando ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Naate, filho de Matatias, filho de Semieu, filho de José, filho de Joda, filho de Joana, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eudamã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jona, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mena, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naazon, filho de Amidab, filho de Amimim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Seruque, filho de Regu, filho de Feleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Artaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lamaque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malale, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ufa, quanto filho! Deixa eu falar, né, usando um termo que os jovens fazem nos seus vídeos. Nesse texto aqui eu podia falar de muitas coisas, mas nosso tempo é curto. Podia falar de João Batista, que é algo extraordinário, não é? A história de João Batista. Podia falar do batismo de Jesus, que também isso é extraordinário. Mas como nós estamos lendo todo o Novo Testamento no decorrer desse ano, já lemos o livro de Marcos, já falamos um pouquinho do batismo de João Batista, na verdade, e também do batismo de Jesus, e vamos ainda falar do livro de João, né, que vai falar isso, e falamos também no livro de Mateus. Mas deixa eu falar nesse capítulo algo que só existe nesse capítulo, ou seja, não existe nem Mateus, nem Marcos, nem João. Então eu vou destacar algo que não tem em nenhum lugar, só nesse capítulo, e é a coisa mais chata, entre aspas, de se ler, que é genealogia. É claro que genealogia é algo chato de se ler, né? Parece que a gente não entende tudo, mas se está na Bíblia, alguma importância tem. E essa genealogia, filho de não sei quem, 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 ela é importante. Por quê? Porque conta a história de uma genealogia única. Como assim única, pastor? Eu falei que Lucas era grego. Como grego, ele não está debaixo das questões culturais dos judeus. Ele é influenciado pelas questões culturais do seu povo grego. Você sabe de cultura, cada povo, cada lugar tem uma cultura e é influenciado por essa cultura. Nós, aqui do Espírito Santo, talvez você está me vendo em tantos lugares diferentes, mas nós no Espírito Santo, nós temos expressões culturais, como pocá, é uma expressão capixaba. Nós gostamos de uma muqueca, e a nossa muqueca é diferente da peixada, né? Ou a muqueca baiana, é completamente diferente. Então, são coisas culturais. Nós temos uma torta capixaba na época de Páscoa, está chegando aí, que muitas pessoas comem e sabem fazer e passa de mãe para filha. É algo cultural, como os gaúchos
gosta, né, de tomar aquele mate quente, aquele chimarrão. E para nós, imagine, você já tentou tomar chimarrão? Você que não é gaúcho, você vai achar amargo, é esquisito, porque você não se acostumou a tomar, não faz parte da sua cultura, não é? O tererê lá no Mato Grosso do Sul, que é um chimarrão gelado, que talvez você nunca nem ouviu falar de tererê. Então, mas é parte da cultura daquele lugar, e aí vai, cada lugar uma cultura, e você, querendo ou não, é influenciado pela sua cultura. Lucas é também influenciado pela cultura dele ao escrever a Bíblia. Como assim, pastor? E você vê isso de forma gritante nessa genealogia. Em Mateus, você vai ver a genealogia de Jesus, porque Lucas está escrevendo a genealogia de Jesus. Mas Mateus, se você pegar a genealogia de Jesus, escrita por Mateus e escrita por Lucas, são pessoas diferentes. Só quando chega a Davi é que é igual. De Davi até Adão, né? Mas depois de Davi são pessoas completamente diferentes. Por que pessoas diferentes se é a mesma família? É porque Mateus escreve a genealogia de José. Para os judeus, o que interessa é a genealogia do homem, do pai. Então, como Jesus profeticamente tinha que ser filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi, porque isso era profetizado no livro de Isaías, Mateus mostra para os judeus, até porque Mateus estava escrevendo para judeus, que Jesus realmente é da genealogia de Jesus. Como? Mostrando a genealogia de José. Aí vem Lucas grego e fala: espera aí, o que tem a ver José? Jesus nasceu numa virgem. Maria era virgem. E o que tem a ver a genealogia de José, se ele é descendente, José é descendente de Davi, se é descendente de não sei mais quem? Jesus nasceu de uma virgem, não há inerência, ou não há influência, melhor dizendo, não há influência nenhuma de José no nascimento de Jesus. Então, como grego, ele não vê lógica nisso. Como grego, ele, como vai escrever também para gregos, os gregos vão questionar isso, coisa que o judeu não ia questionar na sua cultura, mas os gregos sim. Então, o que faz Lucas? Ele escreve, pesquisa a genealogia de Maria e descobre que Maria também é descendente de Davi. E aí, para ele, tem sentido. E aí ele diz: Jesus é filho de Davi, profeticamente da descendência de Davi. Por quê? Porque Maria é descendente de Davi. E mesmo os judeus não contavam mulheres, judeus não falavam da descendência das mulheres, judeus não destacavam as mulheres, mas Lucas não era judeu, então ele destacava as mulheres. Você vai ver que é ele que vai escrever o Cântico de Maria. Por que ele escreve o Cântico de Maria? Porque ele destaca as mulheres, ele destaca a Maria da história. Ele que fala, como eu falei semana passada, ontem, que as histórias de Maria, ele vai contar as histórias de Maria, de Jesus ainda pequeno, e Maria dizendo que guardava aquilo no coração, e é ele que vai dizer que, olha, estava aqui, aqui, a genealogia de Jesus é por Maria. E isso precisa ser registrado na Bíblia. Por quê? Porque os judeus, na sua cultura, pode não valorizar as mulheres, mas Jesus não está submisso à cultura judaica. Jesus valoriza as mulheres. Jesus valoriza as mulheres. Ou melhor, Deus valoriza as mulheres. Por isso eu posso escrever isso com autoridade, porque eu não sou judeu, eu sou grego. E fica uma lição fantástica. Deus sempre valorizou as mulheres. Você vai ver várias mulheres na Bíblia se destacando, você vai ver na história várias mulheres sendo usadas por Deus, e você vai continuar vendo mulheres sendo usadas poderosamente por Deus. Não se acanhe quando a pessoa diz: nossa, a Bíblia é cheia de machismo e não era contada as mulheres, não falava de genealogia. Você diz: mas Deus não pensava dessa forma. Como é que você pode provar isso? Deus permitiu que um não-judeu, um grego, escrevesse, para que uma das características do seu livro
é ele valorizar as mulheres, porque Deus sempre valorizou as mulheres. Fica a dica aí para você. Mas hoje nós vamos falar de um tipo de oração. Nós estamos sempre falando de oração, vários tipos de orações, e hoje eu quero falar de uma oração que é a oração do coração. Oração do coração. Essa oração do coração é uma oração caracterizada pela intimidade, né? Intimidade com Deus. Essa oração que você ora como filho. Você ora como filho. Também é a oração que você permite o Espírito Santo orar por você. É a oração que você sente o amor paterno de Deus na sua vida. Como é que eu vou orar a oração do coração? Eu vou repetir aquilo que eu tenho falado quando eu explico sobre os tipos de orações. Cada oração tem a ver com uma ocasião. Isso é mais importante do que você exatamente falar assim, hoje eu vou orar a oração da intimidade, amanhã eu vou orar a oração do coração, amanhã eu vou orar a oração da adoração. Não, tem a ver muito com a situação do qual você está vivendo ou aonde você está. Por exemplo, ontem nós falamos sobre a oração incessante. E ontem, como oração incessante, eu fiz questão de praticar a oração incessante ontem. Como? Eu andava na rua e as pessoas que me cortavam e andavam na minha frente, uma senhora começou a andar na minha frente e eu comecei a clamar pela vida dela. Eu nem conheço aquela mulher, mas comecei a clamar, declarar, profetizar na vida dela. A oração incessante, eu oro nos lugares onde eu estou por pessoas que passam por mim. Então, como é que ali eu vou fazer a oração de adoração, qualquer outro tipo de oração? Porque eu estou na rua, né? Eu oro andando. Você ora andando, amor? Você vai orar andando. Se você vai orar a oração simples, por exemplo, que é um tipo de oração, que é a oração que é o que eu falo do meu dia a dia, andando, eu posso me distrair, eu posso bater e eu posso me perder, eu posso parar de orar. Mas quando eu oro a oração incessante no meio da rua, ou seja, eu pego uma pessoa e naquele momento eu oro, intercedo para aquela pessoa, profetizo na vida daquela pessoa, eu consigo focar na oração. Deus vai ouvir a minha oração, eu estou abençoando aquela oração e depois eu estou orando por outra pessoa ou não estou orando por ninguém, ou estou orando em outra situação. Então é assim que nós falamos de oração incessante ontem. Mas essa oração do coração é quando eu faço? Muitas vezes eu faço quando me sinto sozinho, quando acho que ninguém me compreende. Então, nessa hora, eu preciso sentir o amor paterno de Deus. Essa oração também eu faço quando eu não sei o que falar na oração. Eu deixo o Espírito Santo falar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os gemidos são nossos, não são do Espírito Santo. É nós que gememos diante da nossa angústia, gememos diante das nossas circunstâncias difíceis, diante da nossa dor, diante da nossa tristeza, diante da nossa perda. Nós não sabemos nem o que falar, nós só gememos, só choramos. Nessa hora você tem que permitir o Espírito Santo orar através do seu choro, orar através do seu gemido, orar através da sua dor. Devemos, nessa hora que nos sentimos sozinhos, orar de forma paternal com Deus. Pai. Você vai ver Jesus fazendo muitas vezes essa oração do coração. No Getsemane, ele começa com uma oração do coração. Ele diz: Pai, se puderes, tira de mim esse cálice. Coisa de pai para filho. Mas eu sei que não pode, mas deixa eu falar que eu gostaria que tirasse. É aquela coisa que você fala com seu pai ou com sua mãe, caso você não tenha pai. É aquela coisa que você fala de forma íntima. É aquela hora que você precisa de um abraço. E aí você vai ver, como diz a Bíblia, Deus como uma galinha
não é fazendo com seus pintinhos, é te abraçando com as suas asas, te esquentando com o poder do seu Espírito. Eu não sei como você está vivendo, como você está passando, mas talvez você precisa fazer essa oração hoje, a oração do coração. Talvez você está se sentindo sozinho, talvez você está se sentindo confuso, talvez você está se sentindo incompreendido, talvez você está, mesmo sendo um cristão, se sentindo vazio, sem saber o que fazer, não sabe nem como orar direito. É nessa hora que você precisa orar e falar: Pai, Pai, me ajuda, Pai, me abraça, Pai, me faz me sentir amado ou amada. Diante da minha confusão, tira a minha ansiedade, Pai. É a circunstância do qual eu estou vivendo que muitas vezes me faz fazer essa oração do coração, essa oração paterna diante de Deus. Se você precisa, que tal hoje ficar num cantinho, se isolar um pouquinho, nem que seja por 5 minutos, e fazer uma oração no coração. Diga o que está passando aqui, diga o que está machucando a sua alma, diga o que está te afligindo e fala isso como um filho fala com o pai, como a filha fala com o pai. Pai, me ajuda. Você vai ver o agir do Espírito Santo, te abraçando e te ajudando nesse momento que talvez difícil que você esteja passando. Amém? Vamos fazer a oração da intercessão, nós vamos falar dela também, né? Nós vamos falar da oração da intercessão também, é fácil, né? Mas a gente já vai praticar, nós sempre praticamos a oração da intercessão. Eu quero interceder por você. Está aqui a Clara pedindo pela Rayane, né? Que está quase na hora da chegada da sua filha Isadora. Vamos orar pela Rayane, pela sua filha que está chegando, né? Ela está grávida, Isadora. Vamos orar para os médicos, como bem lembrado pelo Edson. Vamos orar pela família da Ruth, do pastor Joel. Vamos continuar orando pelo meu amigo Severino, que está enfermo, pelos seus pais, pela nossa igreja, pela nossa nação, né? Vamos continuar orando pela Lena, a saúde dela. E também vamos orar pela família da Marta, que também está com a Covid. Também vamos orar por cada um de nós aqui. A Raquel está pedindo também por Leonido, acho que é, José Guedes Salgado e Melissa, que estão internados com a Covid, que Deus possa dar saúde para eles e para todos nós. Também vamos continuar orando pela Sueli e seu marido Irineu, que estão também com Covid, e pedimos oração pelos seus filhos, Alessandro e Diego, nesses dias difíceis. Amém? Vamos orar pelo Fabrício também, pela vida dele, pela vida da Tainá. Vamos orar também pelo amigo da Alice, que está com Covid, em estado grave. Vamos orar e clamar para o nosso estado, pela situação que está vivendo e os poucos leitos para a Covid, abençoando, né? Vamos abençoar também os ministérios da nossa igreja, bem lembrado ao pastor Roberto, né? O Ministério da Família, que está bombando o Ministério da Família. O pastor Roberto já esteve lá no balneário, já começou mais uma Casados para Sempre ali, e Deus vai operar. Vamos orar pela Fátima também. Vamos orar pela Fátima, pela vida dela nesses dias. Fátima, Eva, pessoas que ficam sozinhas nesse período de pandemia que já está para mais de um ano. Vamos continuar orando para pessoas como Fátima, pelos desempregados, pela vida da Rita. Senhor Jesus, Pai amado, obrigado pela vida de cada um dos irmãos aqui. Queremos colocar aqui a Sueli, Pai, que está perto de ter a sua filha. Abençoe a sua gravidez, Senhor. Vai abençoando a gravidez da Rayane, Senhor Jesus. E a chegada da filha dela, Isadora. Vai abençoando, Pai, Isadora, que chega com saúde.
Abençoe, Senhor Jesus, de uma forma especial os ministérios da nossa igreja. Abençoe a nação, abençoe a Eva, abençoe, Pai, a Fátima, nesses dias difíceis, que muitas vezes elas ficam isoladas, morando sozinha, Pai amado. Que o Senhor possa dar um consolo do Teu Espírito Santo, além de proteger da Covid. Que o Senhor também possa estar abençoando o Severino, Pai amado, abençoando os filhos da Marta, abençoando o amigo da Alice, todos aqueles que estão com Covid, Pai, dê um toque de cura, vai abençoando os médicos nessa hora, vai abençoando, Pai, a Lena, sua saúde também, abençoe, Pai amado, a vida dos amigos da Raquel, que também está com Covid, os amigos da Clara, que também está com Covid, Pai amado, tanto eles como seus filhos, Alessandro e Diego, vai abençoando, derrame a tua graça na vida de cada um, vai abençoando a Rita, dando um toque de cura, abençoando nosso ministério da família, abençoando nossos pastores, abençoando a finança da nossa igreja, derrame a tua graça na vida do Fabrício, derrame a tua graça na vida da Tainá, Pai amado, abençoe essa família, abençoe, Pai, cada um de nós aqui, abençoe, Pai, a minha vida, a recuperação da minha esposa, abençoe meus filhos, abençoe os filhos de cada um, que cada um desses filhos possa se render a Cristo e possam ser salvos, Pai, ao seu tempo. Que o Senhor possa também estar abençoando as estratégias da nossa igreja para esses dias de pandemia, nos dando sabedoria naquilo que devemos fazer e nos proceder. É que eu te peço e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, irmãos. Vamos estar aqui de segunda a sexta. Não esqueça de sempre compartilhar, eu esqueci de falar no início, mas sempre compartilhar a nossa manhã com Deus, seja ao vivo, seja mandando o link para as outras pessoas. Então, amanhã estaremos juntos aqui às 6h30, mais uma vez na nossa live Manhã com Deus. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau.